no seio da população. Graças a Deus, neste momento estamos com a situação, nós consideramos que está controlada, porque vemos as praias estão abertas, mas não se vê o aglomerado, já se vê mais pessoas nas ruas a utilizar as máscaras, o número de casos tem baixado ultimamente, praticamente nas últimas 2 semanas, 1,0 diariamente, então isso dá um certo conforto. Agora, o que nós estamos a pedir à população é para não baixar a arma, continuar sempre com esse foco na prevenção. A gente vai hoje em dia a vários locais em que se encontra a entrada, o álcool gel, as pessoas todas de máscaras, isso é muito bom para a abertura ao turismo. E por falar da tão ansiada abertura ao turismo, as condições técnicas e materiais já foram criadas na ilha, como é o caso do recém-instalado Laboratório de Virologia. Temos aqui um laboratório de virologia que dá resposta praticamente em 24 horas. Isso é muito importante termos essas informações e, claro, capacitar a ilha para receber o turismo. Temos o hospital também que já tem toda a certificação, não é? Como já noticiou com certeza. Portanto, essas condições dão-nos um certo conforto, porque ficamos a ver que realmente as coisas estão a melhorar aqui no Sal e isso para nós é um ponto positivo. Esperamos que todas as ilhas também caminhem para essa melhoria, para que rapidamente as coisas voltem à normalidade possível, não é? Porque enquanto a pandemia não passar, nós temos que sempre falar nessa normalidade possível e adaptar as medidas à medida que a situação epidemiológica vai avançando. E para chegar a essa normalidade possível, é preciso o envolvimento e a colaboração de todos, cumprindo as regras básicas e essenciais, amplamente divulgadas, como é o caso do uso das máscaras, incluindo na via pública, o distanciamento social, a lavagem frequente das mãos. A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública esteve nos últimos dias de visita à Ilha do Sal, onde participou numa formação ministrada aos técnicos do Hospital Ramiro Figueira sobre a gestão de recursos hospitalares. O Governo estima que as reformas económicas em curso, envolvendo a privatização de empresas públicas, entretanto suspensas devido ao contexto da pandemia, representem um retorno equivalente a 2,8% do PIB em 2021, avançando que o Estado vai sair dos setores aeroportuário e farmacêutico. O programa de reformas para o setor empresarial do Estado, iniciado pelo atual Executivo, envolvia 23 empresas. As previsões constam da componente das receitas diversas, que aumenta mais de 25% no próximo ano, que integra os documentos de suporte à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021, o último do atual governo nesta legislatura, face à previsão da realização de eleições legislativas no país em março próximo. Dentro dessa componente, com os rendimentos de propriedade, o Estado espera encaixar em 2021 mais de 5,384 milhões de escudos, um aumento de 63,7% face à previsão para este ano. Segundo a agência Lusa, a arrecadação das receitas provenientes do rendimento de propriedade, que resultam das reformas económicas em curso desde 2018, deverão traduzir-se num peso equivalente a 2,8% do produto interno bruto no próximo ano. Esta receita decorre essencialmente da previsão da entrada de dividendos e do processo de privatização com cessão de empresas públicas do centro aeroportuário e farmacêutico, lê-se no documento orçamental para 2021. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia anunciou em abril no Parlamento a suspensão dos processos de privatização ou concessão de empresas públicas devido ao contexto da pandemia de Covid-19. O governo previa avançar este ano com a privatização da Cabo Verde Handling e com a autorização à Empresa Nacional de Administração dos Portos, ENAPOR, para subconcessionar a gestão e serviços portuários conforme legislação publicada em março. Os planos previam ainda a privatização da Improfac e da Infarma, única fábrica de medicamentos do país. Está ainda prevista a privatização da Eletra, Cabo Verde Telecom e concessão dos estaleiros da Cabenave em São Vicente. O governo previa encaixar 4.632 milhões de escudos este ano, com um programa de privatizações o equivalente a 2,2% do PIB, conforme a Lei do Orçamento do Estado para 2020, aprovado em dezembro e substituído depois pelo Orçamento Retificativo em agosto. O governo estabeleceu com o Fundo Monetário Internacional em julho de 2019 um programa de apoio técnico no âmbito do Instrumento de Coordenação de Políticas sem envelope financeiro de 18 meses para alavancar o programa de reformas, nomeadamente ao nível das privatizações.
O programa de reformas para o setor empresarial do Estado, iniciado pelo atual executivo, envolvia 23 empresas. O governo acredita que é possível, em 2 anos, recuperar os rendimentos das famílias que empobreceram devido à pandemia de Covid-19. O executivo assume igualmente reduzir a taxa de desemprego jovem para menos de 10%, segundo informações avançadas pela agência Lusa. As previsões constam dos documentos de suporte à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021, fortemente marcado pela crise económica decorrente da pandemia e o último da atual legislatura, que terminará com a prevista realização de eleições legislativas em março, pelo que as metas agora traçadas ultrapassam esse horizonte temporal. Num dos documentos de suporte, o Governo define que o desenvolvimento deve garantir a felicidade, ou seja, segurança total aos cabo-verdianos, pelo que se pretende, desde logo, erradicar a extrema pobreza até 2026. Em termos sociais, o Governo assume que é possível, apesar da crise económica que o país vive, devido à praticamente paragem total do turismo este ano, manter o compromisso e garantir até 2022 a efetiva universalização do pré-escolar no arquipélago. Erradicar o trabalho infantil e o analfabetismo, bem como aprofundar a qualificação dos jovens com o reforço do ensino superior e da relevância do ensino secundário, a massificação da formação e estágios profissionais em conexão com as necessidades atuais e futuras do mercado de trabalho são igualmente prioridades de curto prazo, traçadas já com efeitos na proposta orçamental para 2021. As metas estabelecidas, além da legislatura, apontam para uma cobertura acima de 80% da população empregada e, tendencialmente, a cobertura universal da segurança social do regime contributivo. É também apontada a possibilidade de efetiva inserção do setor privado no Sistema Nacional de Saúde e preparar o país para a aceleração do envelhecimento da população a partir de 2030. O Ministério do Turismo lança o programa Tourism Recover, visando o relançamento do turismo com segurança. O projeto contempla uma plataforma que divulga todas as medidas que Cabo Verde já adotou a nível sanitário para receber os turistas neste contexto de pandemia. Em parceria com o PNUD, o Ministério do Turismo elaborou este projeto designado Tourism Recover para dizer aos operadores turísticos e aos países emissores de turistas para o arquipélago que Cabo Verde já está preparado para receber visitantes. No âmbito deste projeto, desenvolveu-se uma plataforma de divulgação das principais medidas que Cabo Verde já adotou para ter um turismo seguro em termos sanitários, sublinha o Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos. Não só medidas a nível dos hotéis, dos restaurantes, mas também a nível legislativo, no que diz respeito à entrada, os critérios de entrada de tudo o que seja turistas, viajantes, mas também a nível da saúde. Nós desenvolvemos os 2 centros Covid do Sal e da Boa Vista, com o objetivo de tratar os nossos residentes, a nossa população, mas também virar a olhar para aqueles que nos visitam. Para que todos que venham a Cabo Verde, neste momento, tenham noção de que vêm visitar um país num ambiente de tranquilidade e principalmente de segurança sanitária. Carlos Santos reconhece que este momento em que se verifica o recrudescimento do número de infecções por Covid-19 na Europa dificulta a tarefa de se retomar o turismo, mas Cabo Verde não quer desistir, diz. Infelizmente abrimos num momento em que a Europa começa a entrar por um espiral de crescimento a nível de novos contágios, mas nós não vamos desistir de continuar a perseguir esse objetivo, que é de convencer os países emissores de que nós temos, neste momento, condições para receber os turistas em segurança, com tranquilidade. Um intenso trabalho a nível diplomático está a ser feito também para, paralelamente ao programa lançado hoje, divulgar as medidas que Cabo Verde já adotou para poder voltar a receber turistas. No ato de lançamento do programa, apresentou-se o site desta campanha e um vídeo promocional para mostrar o quão seguro o destino Cabo Verde poderá ser.
E para reforçar esta segurança, o Ministério do Turismo e Transportes promove também um curso de formação para 45 consultores sanitários com o propósito de ter todos os estabelecimentos turísticos certificados até ao fim do ano. Até agora já foram abrangidos 500 estabelecimentos, dos quais cerca de 80 já têm certificado de segurança sanitária turística, beneficiando 1.300 pessoas em todo o país. Uma formação online destinada a 45 consultores sanitários a nível nacional das áreas de segurança alimentar e higiene, habilitados a fazerem auditorias e inspeções de estabelecimentos turísticos, nomeadamente nos setores da restauração e bares. A ideia é criar competências a nível nacional em termos sanitários, como impõe a nova normalidade. Formarmos cerca de 500 estabelecimentos em todo o país, abrangindo e beneficiando cerca de 1.300 pessoas. Neste momento já temos cerca de 80 estabelecimentos já com certificado de segurança sanitária e turística, cerca de 45 consultores sanitários, portanto vão iniciar a formação. Portanto é um grupo já bastante bom para cobrir o território nacional. Estamos a preparar-nos cada vez mais e não vamos tanto relaxar e não queremos que ninguém relaxe, porque isto ainda não está ganho. Aliás, temos uma grande batalha para frente e o desafio é permanente. No dia a dia temos que estar todos atentos e tanto colaborativos. Cabo Verde conta com 284 estabelecimentos de utilidade turística e poucos se aventuraram a reabrir as portas. É que mais vale ter certificação sanitária, como exigem os novos tempos, em que a saúde e a segurança das pessoas são preocupações universais. Em Cabo Verde temos cerca de 284 estabelecimentos, tanto turístico, em todo o país. Muitos, obviamente, com mais ou menos dificuldade, vão se aguentando até a abertura. Alguns, muito poucos, tanto abriram. De nada serve agora nós precipitadamente recebemos turistas e depois acontecer, portanto, uma situação de infecção generalizada e possamos depois perder a confiança que nós queremos manter e ganhar, portanto, dos mercados. Todos os operadores que têm acordo de negócio com operadores europeus sabem que têm que ter o selo de segurança sanitária para poderem, portanto, continuar a manter o acordo, porque o mercado assim o exige, porque esta é uma situação, portanto, de proteção mútua. Ninguém quer vir para Cabo Verde se não estiver seguro e nós também não queremos receber ninguém que não venha seguro para proteger a nossa população e o país. Cabo Verde depende imensamente do turismo e, nesse sentido, estamos com foco neste programa e vamos continuar a insistir com os operadores que ainda não aderiram para aderirem, para que daqui até dezembro possamos ter todos os estabelecimentos, portanto, certificados. Esta formação dos consultores sanitários enquadra-se na estratégia do Plano Governamental do Renascimento do Turismo na preparação para o pós-Covid, que tem 4 vetores: Programa Sanitário, Diversificação do Turismo, Turismo Sustentável e Apoio às Empresas, sabendo-se que há cerca de um mês que o país reabriu as fronteiras externas. Em 2019, visitaram o país cerca de 700 mil turistas e antes da pandemia, o governo preconizava, até ao fim da legislatura, que Cabo Verde acolhesse 1 milhão de turistas por ano. A Polícia Judiciária deteve na passada sexta-feira, fora de flagrante delito, em Axaramato, cidade da Praia, um homem de 27 anos suspeito da prática de crime de homicídio. O crime terá ocorrido na madrugada de segunda-feira, 2 de novembro, na mesma localidade de residência do suspeito. O indivíduo foi detido através da Secção de Investigação de Crimes contra Pessoas em cumprimento de um mandado do Ministério Público e já foi presente no tempo legal às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva como medida de coação pessoal. A Inspeção-Geral do Trabalho deu um ultimato de 5 dias a partir de sexta-feira, 6 de novembro, para o Hotel Meliá, na Ilha do Sal, repor a totalidade do pagamento dos 35% aos trabalhadores em layoff. A informação foi avançada por Anílio Fortes, que refuta, assim, as acusações de inação e passividade feitas pela secretária-geral da UNTCCS.
O inspetor-geral do Trabalho diz-se já habituado com as declarações bombásticas da secretária-geral da UNTCCS e garante que a Inspeção-Geral do Trabalho é uma instituição séria que tem noção das suas responsabilidades. Por isso, veio a público mostrar que, ao contrário do que disse Joaquim Almeida, a IGT tem sim atuado no caso do Hotel Meliá, na Ilha do Sal. Ouvimos os trabalhadores, a empresa já foi notificada na sexta-feira, tem 5 dias para fazer prova de que sanou a irregularidade. E estamos insertando os contactos da melhor forma para que possamos chegar a uma solução a nível administrativo. A IGT é uma instituição credível, portanto, trata da mesma forma qualquer instituição. Agora, eu apelo no sentido dos sindicatos terem um papel mais pedagógico em relação aos trabalhadores, informando, portanto, dos procedimentos e dos canais adequados para fazerem valer os seus direitos. Neste particular, Anildo Fortes afiança que até o momento não recebeu nenhum comunicado ou documento de que os trabalhadores estão sendo representados por qualquer sindicato. Garante, entretanto, que a IGT está atenta a qualquer situação que possa pôr em causa os direitos laborais. Nós apoiamos os trabalhadores a todos os níveis. Portanto, temos disponíveis os canais adequados, nomeadamente a linha grátis, que não era acessível através da telemóvel. Insertámos todos os esforços no sentido de que fosse possível, através do telemóvel, portanto, esta linha grátis, ou podem dirigir presencialmente às instalações, denunciando as situações que põem em causa, portanto, os seus direitos laborais. As denúncias podem ser feitas através da linha grátis 827 27 ou presencialmente nos serviços da IGT nas Ilhas do Sal, São Vicente e Santiago. SIACSA denuncia a situação laboral dos trabalhadores afetos ao Ministério da Agricultura e Ambiente, a Frescomar e a situação dos trabalhadores a nível geral da Ilha do Sal, que complicou com a pandemia. O que está em causa nesta denúncia são as reclassificações, subsídio de turno, a não inscrição no INPS, contratos precários e despedimentos. Um problema que Gilberto Lima diz está a ultrapassar toda a dimensão da situação jurídica laboral no país. Os extensionistas que trabalham nos diferentes concelhos do país participaram em diversos concursos e muitos deles obtiveram excelentes resultados e aguardavam pela reclassificação, o que não aconteceu até esta data. Neste momento há um descontentamento generalizado desse pessoal que clama pela intervenção do sindicato que os representa, neste caso o SIACSA, para que possam usufruir dos seus direitos. O Ministério, através dos serviços que zelam por esta situação, que acelerem esse processo, porque esse processo já lá vão 2 anos e tal. E provavelmente vamos começar novamente com a campanha eleitoral, tudo vai ficar novamente parado. Com relação ao Frescomar, gostaria de dizer que aquilo que estamos a assistir nessa empresa está a ultrapassar toda a dimensão da situação jurídico-laboral. Não podemos aceitar que trabalhadores trabalhem em regime de turno e não recebem o subsídio de turno. Segundo o sindicalista Gilberto Lima, estes trabalhadores vêm reivindicando os seus direitos há já algum tempo, a ponto de chegarem a fazer um abaixo-assinado para o efeito. Entretanto, a Frescomar mantém-se em silêncio total. Estão a violar um direito de aplicabilidade de 25% de remuneração desses profissionais. E são mais de 50 que trabalham, portanto, na câmara fria e também no cozimento da fábrica Frescomar. A situação laboral na Ilha do Sal. As empresas estão a laborar com trabalhadores, com contratos, é verdade, a termo certo, mas esses trabalhadores são despedidos, não recebem nenhuma compensação por efeito, ainda que tenha 2, 3, 4 ou 5 anos de trabalho prestados. E para tornar a situação mais complicada, esses trabalhadores não estão inscritos no INPS. Gilberto Lima aponta o dedo à Inspeção-Geral do Trabalho, que, segundo ele, é a entidade responsável para o controle do cumprimento da lei. Uma situação que poderá ir parar
aos tribunais, diz o sindicalista. A Avenida da Ribeirinha em São Vicente está a receber asfaltagem, uma obra que se enquadra no projeto de requalificação da cidade do Mindelo e de algumas vias da ilha. A autarquia espera, com a conclusão das obras, proporcionar um maior conforto aos mindelenses. A Avenida da Ribeirinha, num dos bairros mais populosos de São Vicente, também recebe asfaltagem, uma obra que se enquadra no projeto da autarquia mindelense de requalificação urbana, que já deveria estar executado, mas acontece agora, segundo a entidade, por causa da Covid-19. Isso estava dentro do objetivo de Câmara Municipal de São Vicente, melhorar todos os bairros. Não saber que não tem em curso um projeto de grande requalificação urbana, que infelizmente foi alvo de alguns atrasos, também resultante dessa situação que não tinha a ver de pandemia de Covid-19, mas não retomar trabalho. Essa avenida, a obra já está praticamente concluída, faltam os últimos retoques e não também continuar a dar andamento a asfaltagem também de outras ruas, de acordo com o plano que não tem em vigor. É uma avenida, como jornalista, que tem muita frequência, muito utilizada e que também estava com um piso difícil. Acho que isso é uma vantagem não só para moradores da zona, mas para quem está a frequentar essa avenida. E esse é um objetivo também de melhorar em termos de inclusão territorial e integração territorial. Porque quando você melhorar as zonas, você proporcionar a pessoas também melhor qualidade de vida, lugar para ficar mais atrativos para investimento, e isso é importante para São Vicente. Para além da asfaltagem da Avenida de Ribeirinha, a Câmara Municipal de São Vicente tem em execução os trabalhos de sinalização horizontal das vias da ilha e reasfaltagem de ruas importantes da cidade do Mindelo. Ainda não tem, por exemplo, a Avenida do Professor Alberto Leite, de Escola Técnica, porque não sabia que ele ia lá a fazer um trabalho importante de substituição de tubos. Assim que terminar esse trabalho, lá também está a ser asfaltado. Não tem Fondemé, não tem Alto de Miramar, não tem Rua Senador Vera Cruz, e também não também resolver alguns anomalias que não tem asfalto, resultando de intervenções, às vezes aberturas que é necessário. Por exemplo, no caso desse grande projeto de Cidade Segura, houve necessidade de rasgar asfalto em alguns pontos. Obviamente que não também fazer um esforço no sentido de resolver isso, e também não tem nos projetos de melhorar a sinalização rodoviária horizontal, não retomar a pintura de sinalização e não também fazer também tudo num dia que não fazer intervenção a nível de melhoramento da acessibilidade. Para a sinalização horizontal das vias, a Câmara Municipal de São Vicente garante que tem escutado as escolas de condução e outros especialistas. Nas próximas semanas, a autarquia promete ter concluído as obras de asfaltagem da cidade do Mindelo, que são executadas no quadro do orçamento municipal. Uma máscara para cada aluno é a iniciativa lançada pelo grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte para ajudar a combater a Covid-19 em São Vicente. A ideia é, numa primeira fase, beneficiar cerca de 1.500 alunos das escolas básicas que ficam nas proximidades da sede do grupo. Dependendo dos apoios que o projeto vier a angariar, poderá ser alargado a outras zonas da ilha, garante o presidente do Cruzeiros do Norte. Com este projeto, uma máscara para cada aluno, Cruzeiros do Norte mostra mais uma vez que nem só de carnaval vive o grupo. Nos primeiros meses da pandemia, angariou cestas básicas para pessoas necessitadas da zona. E com o início do ano letivo, sentiu a necessidade de abraçar este novo desafio, lançado por professores das escolas do ensino básico mais próximas da sua base. Nós contactos nos amigos que estão fora, que estão no estrangeiro, e mesmo nos costureiros, nós começamos por abraçar as ideias dos professores por Cruzes. Não começar uma escola Fontinês, nós iremos agora para a escola de Ribeirinha e também a escola de Espírito. Nós queremos abraçar a Zona Norte, que é onde não temos sete de carnaval, que ele é causa nobre que, vou saber, nas zonas sempre tive esse problema financeiro. Às vezes, se for comprar um máscara, vou querer comprar um pão. Então, a gente oferece aquele máscara para poder ajudar noutras coisas. Com esse apoio dos amigos e o voluntariado de costureiros que habitualmente colaboram com o grupo, a meta é numa primeira fase chegar às 1.500 máscaras. Já não distribuí 250 máscaras, mas não está previsto
oferecer 1.500, mas, vamos dizer, só não tiver outras condições, pessoas apoiar, não poder aumentar esse número de máscara para 10 alunos. A ideia é, essa primeira fase, entregar cada aluno, saber que não é suficiente. Conforme não conseguir ajuda, não debate de reforçar cada mês, não debate de reforçar mais máscara para a escola. O grupo não descarta, entretanto, a hipótese de estender o projeto a outras zonas da ilha e, por isso, todos os apoios são bem-vindos, diz Jailson Juf. Entrei em contato com a Cruzeiros do Norte, também podem entrar em contato com mais costureira, te dar-se ajuda em termos de tecido, financeiramente, ou mesmo elástico, ou material ou financeiramente não está aberto para ajudar esse projeto a andar mais rápido possível. Por enquanto, são 3 os costureiros a colaborar com o projeto, mas o presidente da Cruzeiros diz que muitos outros já manifestaram a sua disponibilidade. Saímos agora para um intervalo, voltamos dentro de instantes com outras notícias neste jornal. Até já. A família Benefit cresceu. Chegou Benefit Meio Gordo, um leite com toda a qualidade Benefit para oferecer ainda mais sabor e nutrição à sua família. Benefit, sabor de uma vida melhor. Para este ano letivo e pela primeira vez na história da educação em Cabo Verde, todos os alunos do 1º ao 12º ano não pagam propinas. O compromisso é não deixar ninguém para trás e garantir a todos as mesmas oportunidades de aprender e escolher um futuro. Ao todo, são quase 120 mil alunos que beneficiam da isenção de propinas. Para o novo ano letivo, o Governo de Cabo Verde reforça a sua aposta no ensino digital de qualidade e gratuito. Ministério da Educação, o Governo de Cabo Verde, a trabalhar para todos. A terceira edição do Cabo Verde Ocean Week lança o concurso de fotografia Recursos no Nosso Mar, um oceano azul no Atlântico. Inscrições abertas a partir do dia 28 de outubro. Para mais informações, info.cvo@gmail.com ou página do Facebook. Cabo Verde Ocean Week 2020. Somos 99% mar. Cuide do que é nosso. Olá pessoal, meu nome é Val Pereira e no vídeo de hoje nos fala sobre melhoria que nos trazem nas recargas feitas via app CD9. Nos acompanhar. Para trazer mais segurança, a partir de agora, sempre que for recarga via app CD9, você recebe um SMS no telemóvel ou um e-mail com um código que te permitiu concluir aquela operação. Mas às vezes a pergunta mostra como funciona. Não sabemos os passo a passo. Dentro da app CV móvel, você vai na recarga, você escolhe o número que você quer fazer recarga na ele, ou você insere aquele número, de seguir você escolhe o valor e você clica na recarregar. Depois, você insere o número do cartão 24, validade de cartão e CVV2, você clica na confirmar. Você recebe aquele código via SMS ou via e-mail, você insere e depois é só concluir a operação. Se me escolhe hoje, fazer recarga via TV móvel continua a ser simples, só que gosto com muito mais segurança. Nós aproveitamos também os dirigem os bancos, nós atualizamos os e-mails e no telefone que estiver associado àquele cartão 24. Nós continuamos a fazer recarga via PPNCV móvel sem sair de casa, com toda segurança. Até o próximo vídeo. A vida é feita de momentos, mudanças e viagens. Para viver mais é preciso querer mais da vida. Querer crescer, mudar, investir, evoluir. Mas também é preciso ter mais segurança no futuro. E a confiança que só uma seguradora líder e cada vez mais próxima de si pode garantir. Por si, a garantia é muito mais. É a garantia de que juntos podemos viver mais momentos, mudanças, viagens e mais, muitos mais dias inesquecíveis. Garantia. Juntos para que a vida não pare.
O meu dia a dia é super corrido. Sou dona de casa, mãe, influencer, apresentadora, mas mesmo assim não abro mão de uma boa alimentação e de praticar atividades físicas. E para acompanhar o meu estilo de vida, nada melhor que Trinity, um iced tea com aroma de frutas adoçado com stevia, um adoçante natural que substitui o açúcar refinado. 1 grama de stevia corresponde a 300 gramas de açúcar, garantindo menos calorias, mais leveza e sabor. Leve a vida leve com Trinity, mais sabor, menos calorias. Vivemos em tempos de incertezas. O ano de 2020 fica marcado pelo contexto da pandemia que obrigou o mundo a reinventar-se. Na sua terceira edição, Cabo Verde Ocean Week, um dos eventos de excelência em Cabo Verde, adapta-se a um novo contexto, apresentando uma semana de conferências online através das plataformas digitais. Cabo Verde Ocean Week 2020 caminha para a sua consolidação enquanto um evento de relevância virada para a preservação do oceano, contribuindo para uma mudança de perspectiva e abraçando a economia azul como solução para a sustentabilidade do ecossistema marinho. Mantenha-se online e acompanhe o Cabo Verde Ocean Week 2020 de 16 a 20 de novembro. Somos 99% mar. Cuide do que é nosso. Ano após ano, reforçamos o nosso compromisso com Cabo Verde de garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas. Com quase 2.000 homens e mulheres bem formados e tecnologias avançadas, estamos cada vez mais fortes para cumprir a nossa nobre missão e vencer os desafios do dia a dia. Polícia Nacional, 150 anos a servir e proteger. Hotel Solutions, líder em fornecimento de soluções para a hotelaria em Cabo Verde. Tenham já a imunidade hoteleira? Aproveita a maior promoção de sempre. Desconto até 30% em mais de 100 produtos e prepara da melhor forma a retoma turística em Cabo Verde. Para a vossa proteção contra a Covid, temos as melhores soluções de equipamento de proteção individual certificada no país. Álcool gel, viseira e a melhor máscara reutilizável nível 1 de 100 lavagem, suavidade em respiração, com elástico sintético e com 92,9% de proteção. Seja responsável. Cuidamos de si, cuide dos seus e do nosso ambiente. Jornal da Noite, segunda parte. Portugal entrou hoje em estado de emergência por um período de 15 dias, com um novo máximo de mortes por Covid-19. Foram 63 óbitos nas últimas 24 horas. A segunda vaga do novo coronavírus está a fazer de refém vários outros países da Europa. Em volta em nevoeiro e despedida de gente, Lisboa amanheceu sombria para o primeiro dia do novo estado de emergência no país. A capital portuguesa faz parte da lista dos 121 concelhos em alerta vermelho por causa da Covid-19. A circulação limitada, o teletrabalho obrigatório e a possibilidade de controlo de temperatura em diversos espaços são algumas das medidas em vigor um pouco por todo o território nacional. No dia em que o país volta a parar, de um lado setores como o hoteleiro, da restauração e dos espetáculos mais vazios, do outro, hospitais a romper pelas costuras. Portugal contabiliza hoje mais 63 mortos relacionados com a Covid-19, o maior número de casos num só dia desde o início da pandemia e 4.096 novos casos de infecção com o novo coronavírus. Segundo a Direção-Geral da Saúde, no dia em que entraram em vigor as medidas do novo estado de emergência, a Covid-19 volta a agravar-se e mantém refém vários países europeus. A segunda vaga da pandemia está também a afetar países como a Grécia, que registrou um trágico recorde este último domingo. Morreram 35 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, num dia com mais de 1.900 novos casos registados.
Na Suíça estão a aumentar as críticas ao governo e até suspeitas de estar em curso uma estratégia oculta de infecção coletiva. O número de novas infecções chegou a ultrapassar na semana passada os 10 mil diagnósticos positivos diários. O Conselho Federal continua sem adotar medidas desde o final de outubro. O jornal Blick alerta para a saturação das camas de hospital já no final desta semana, se manter o ritmo de infecções diárias no país. Com 52.386 novos casos de infecção, 4.441 nas últimas 24 horas, a Espanha tem agora um total de 1.318.218 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O número total de mortes com Covid-19 em Espanha subiu para 39.345, tendo aumentado 512 desde sexta-feira, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. A pandemia de Covid-19 já provocou até agora pelo menos 1.255.803 mortos em mais de 50,3 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Pfizer anuncia que vacina contra a Covid-19 é 90% eficaz. O diretor-geral da farmacêutica norte-americana garante que os resultados da fase 3 do ensaio provam a capacidade da vacina para prevenir a Covid-19. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciam ainda que esperam dar entrada com um pedido de aprovação de emergência perante as autoridades de saúde dos Estados Unidos da América na terceira semana de novembro. A vacina contra a Covid-19, desenvolvida em conjunto pela norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech, tem 90% de eficácia. A informação foi avançada esta segunda-feira pelas duas farmacêuticas após a primeira avaliação da fase 3 dos ensaios clínicos, a última antes do pedido de aprovação pelas autoridades de saúde. Os resultados preliminares revelam que os voluntários que receberam a segunda das duas doses da vacina experimental desenvolveram anticorpos contra o novo coronavírus SARS-CoV-2 7 dias depois da inoculação. O diretor-geral da Pfizer, Albert Bourla, ao anunciar a boa nova, diz que mais de 8 meses depois do início da pior pandemia em mais de um século, as duas farmacêuticas consideram que esta etapa representa um avanço significativo para o mundo nesta batalha contra a Covid-19. O primeiro conjunto de resultados da fase 3 do nosso ensaio da vacina Covid-19 fornece uma prova inicial da capacidade da nossa vacina para prevenir contra o vírus, garante. Esta análise de resultados diz respeito a um pequeno número de voluntários, 94 casos confirmados Covid-19, num total de 43.538 participantes em todo o mundo, mas a Pfizer avança que são resultados encorajadores. As farmacêuticas avançam ainda que contam dar entrada com o pedido de aprovação de emergência perante as autoridades de saúde dos Estados Unidos na terceira semana de novembro, pouco depois da etapa de segurança ser alcançada. Não pode ficar à espera de Biden e apelam à cautela. É que muitos acreditam que também o governo de Joe Biden vai colocar os interesses americanos em primeiro lugar. De Joe Biden, uma boa parte da comunidade internacional, Europa incluída, espera-se mais, mas é preciso manter os pés assentes na terra. Se o presidente eleito se comprometeu antes, mesmo de vencer as eleições, a voltar a assinar o Acordo de Paris, e se é certo o fim da tensão vivida entre a União Europeia e a administração Trump, a verdade é que os interesses dos Estados Unidos da América estarão sempre em primeiro lugar. Hal Gardner, professor de política internacional, explica que Joe Biden não defenderá os interesses dos Estados Unidos da mesma forma que Trump, mas deixa um aviso à Europa. A Europa precisa de trabalhar para ter uma defesa mais forte, precisa de unificar-se e ter um núcleo franco-alemão realmente a liderar o caminho para uma maior unidade europeia, explica o professor. A postura de Biden e de Trump
Face às instituições internacionais, é muito diferente. O atual chefe dos Estados Unidos chegou mesmo a abandonar a Organização Mundial de Saúde e a Unesco, mas a Europa precisa agir mesmo com Biden. O ex-vice-secretário assistente da NATO explica que os europeus não devem esperar pelo dia 20 de janeiro, da tomada de posse do próximo presidente dos Estados Unidos, mas devem apresentar no período de transição ideias sobre como ajudar os Estados Unidos a resolver alguns dos problemas internacionais mais urgentes, problemas de segurança. Portanto, por um lado, Biden vai envolver-se totalmente com a NATO, mas por outro, ele vai esperar que os europeus façam mais. Na NATO, Trump defendeu um aumento do investimento na defesa por parte dos seus parceiros, daquela que chegou a apelidar de obsoleta, a Aliança Atlântica. De Biden espera-se uma postura mais diplomática, mais conciliadora e de reconstrução das relações crispadas e quebradas pelo atual ocupante da Casa Branca. Apesar dos resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, a União Europeia não dá sinais de recuo na batalha comercial com Washington. A União Europeia anunciou que iria impor 4.000 milhões de dólares em tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos para a União Europeia, uma medida de retaliação aos impostos norte-americanos a produtos europeus no valor de 7,5 mil milhões de dólares. O comissário do Comércio da União Europeia, Valdis Dombrovskis, afirma que a Europa está a espelhar a abordagem dos Estados Unidos e que não está disposta a intensificar esta batalha e que, para além das tarifas aos aviões, haverá também tarifas sobre bens agrícolas e industriais. Segundo os analistas, sentar-se à mesa das negociações será mais fácil com Joe Biden do que com Donald Trump, mas também é improvável que o presidente eleito apague completamente todas as políticas comerciais de Trump a favor de um acordo de livre comércio renovado, como fez durante a presidência de Obama. A seleção cabo-verdiana de handebol concluiu domingo em Portugal a primeira etapa do estágio para o Mundial do Egito 2021, com vitórias nos jogos treinos com a seleção portuguesa de sub-11, do sub-21, o sanjoanense e uma equipa de Israel. Realizado de 2 a 8 do corrente mês, o selecionador de Cabo Verde sénior masculino da modalidade traçou um balanço muito positivo do estágio, sem qualquer contratempo no aspecto físico e de saúde, pelo que os objetivos preconizados foram atingidos neste estágio do Porto, onde foram introduzidos alguns princípios fundamentais do jogo. José Tomás disse que o grupo assimilou as técnicas, ainda que reconheça ser insuficiente em apenas uma semana afinar todos os processos, mas enalteceu os avanços alcançados, sobretudo no aspecto da organização defensiva, já com alguma eficiência, pelo que considerou que Cabo Verde caminha para dar passos importantes a este nível mundial. Os próximos estágios deverão ser realizados em dezembro nas cidades portuguesas de Nazaré e Lisboa. Cabo Verde é uma das 32 seleções do mundo qualificadas para o 27º Campeonato do Mundo do Handebol em sénior masculino. O extremo Maílson Lima, que representa o Arará da Arménia, substitui Gary Rodrigues na lista dos convocados da Seleção Nacional para o duplo compromisso com Ruanda, a contar para as eliminatórias do CAN 2021. De acordo com uma nota da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Gary Rodrigues contraiu este fim de semana ao serviço do seu clube Al Ittihad da Arábia Saudita uma lesão no tornozelo e estará ausente das competições por um mínimo de 10 dias. Maílson Lima, 26 anos, com nacionalidade cabo-verdiana e holandesa, estreou-se pela seleção de Cabo Verde em 2018 num amigável com a Argélia. Também o médio Patrick Andrade, do Karabakh, do Azerbaijão, lesionou-se este fim de semana e é mais uma baixa para o selecionador nacional bubista. A seleção de Cabo Verde defronta na próxima quinta-feira 12, às 15 horas, no Estádio Nacional, a congênere do Ruanda, em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo F. 5 dias depois, a 17 de novembro, a seleção nacional volta a defrontar os ruandeses, desta feita em Kigali, a contar para a quarta jornada. Cabo Verde ocupa a terceira posição do grupo com 2 pontos, menos 2 que os Camarões e Moçambique. O Ruanda ainda não pontuou. E é o ponto final neste jornal. Vamos aos títulos.
Cabo Verde registrou hoje 50 novos casos de Covid-19, 252 pessoas foram dadas como recuperadas. O diretor nacional da saúde afirma que a situação geral no país melhorou nos últimos 15 dias, mas aumentou a taxa de incidência em São Felipe, São Vicente e Paúl. O governo estima que as reformas económicas em curso envolvendo a privatização de empresas públicas representem um retorno equivalente a 2,8% do PIB em 2021. O Ministério do Turismo lança o programa Tourism Recover, visando o relançamento do turismo em segurança, e promove a formação de consultores sanitários para certificar todos os estabelecimentos turísticos até o fim do ano. A Inspeção-Geral do Trabalho refuta acusações de passividade e inação perante a situação dos trabalhadores do Sal e afirma que deu um ultimato de 5 dias ao Hotel Meliá para repor a totalidade do pagamento dos 35% aos trabalhadores em layoff. Pfizer e BioNTech anunciam que a vacina que estão a desenvolver contra a Covid-19 tem 90% de eficácia. Maílson Lima substitui Gary Rodrigues e Patrick Andrade em mais uma baixa para bobista nos jogos da Seleção Nacional de Futebol contra a Ruanda na próxima quinta-feira, a contar para a fase de apuramento para a CAN 2021. Em relação à primeira notícia deste jornal sobre a taxa de incidência da Covid-19 nos concelhos do país, a taxa de incidência aumentou apenas nos concelhos de São Vicente e São Felipe Fogo. Paúl foi dito por engano, mas não está no grupo dos concelhos mais afetados. É tudo por hoje, boa noite e até amanhã. Não perca a seguir a novela das 9. Pedro, hora de dormir, ok? Ok. Noite bem, lua nasceu, já sorri. Hora de Pedro deixar seus amigos. Pedro! Roma brinquedos para dormir. Se mamar escova dente, fazer xixi, toma banho fresquinho. Papá tá contar história, com todo carinho para um sono feliz. Se mamar tá põe pra escova dente, fazer xixi, toma banho fresquinho. História, com todo carinho para um sono feliz. O programa Mais Saúde é um programa educativo que foca na promoção de saúde e prevenção de doença, de modo a pessoas a adotar um estilo de vida mais saudável e com mais qualidade. Acabou de perder tudo terça-feira, a partir de 6 horas da tarde, ali na TCV. Este programa conta com o patrocínio de Trinity, mais sabor, menos calorias. Cabo Verde Magazine, bom programa de todo dia, na língua de nossa identidade. Uma abordagem descontraída de temas de cotidiano, de refletir íntimo de cabo-verdianidade na tudo ponto de Cabo Verde e na estrangeiro. De segunda a sexta-feira, ali na TCV. Também disponível na www.rtc.cv e na página de Facebook. Minuto do Consumidor. Além de direitos, o consumidor tem deveres. Muito se fala sobre os direitos dos consumidores, mas para se ter direito a direitos é preciso cumprir com os deveres. Nem sempre o consumidor tem razão.
Você conhece alguns dos deveres do consumidor? No programa de hoje, continuamos a falar sobre os deveres dos consumidores. Todo consumidor tem o dever de utilizar corretamente os produtos e serviços que adquire, agindo sempre de forma consciente, respeito e assunção dos seus compromissos. Ou seja, o consumidor deve respeitar o compromisso que assume em relação aos fornecedores de bens e prestadores de serviços, agindo sempre de boa fé e seriedade. E ainda o dever de exigir as notas fiscais ou recibos, pois assim garantirá que os impostos pagos nos bens, produtos e serviços efetuados sejam recolhidos pelo Estado, possibilitando que os seus impostos financiem a realização de serviços e bens públicos para todos os consumidores. Além de que o recibo é uma prova de que de fato o consumidor comprou o bem. E se este apresentar defeito, tem como comprovar e exigir os seus direitos. E então, você está cumprindo